Muito bem, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a gentileza do professor César Barro, que me convidou para participar do que me parece um encontro de amigos. Eu estava aqui esperando uma plateia mais formal, talvez, mas encontro aí um grupo de amigos que se dedicam a, a se encontrar, a trocar experiências e a pensar um pouco a história do Brasil, que é muito interessante. Então, é um prazer poder compartilhar com todos nessa noite de sábado para conversarmos sobre a história que nos une. Quando o professor Bargo me convidou, eu fiquei pensando em como se poderia trazer um tema que representasse um momento realmente de contato ou de dificuldades ou de acontecimentos marcantes nas relações entre Brasil e Portugal. A questão da separação do Brasil e da independência, eu poderia dizer assim que é usando assim o humor do nosso professor da Madeira, um desquite, não é? E deixou mágoas dos dois lados, ou eu acho melhor, quem foi o culpado? Aconteceu alguma coisa? Como isso aconteceu? E é muito interessante a gente refletir, portanto, pelo momento em que se torna possível alguma solução nos conflitos que se estabelecem no início do século XIX entre os interesses da América Portuguesa, os interesses dos portugueses da Europa e os interesses do Império, que também estão colocados nesse momento. Então, é um momento interessante, eu vou até adiantar alguma coisa que eu diria mais para frente, porque esse momento da história do Brasil ele passa praticamente despercebido. Estudos sobre a regência do Dom Pedro, talvez o único mais específico é também de um militar, o Aníbal Gama, que escreve um livro sobre a regência de Dom Pedro, um livro muito interessante, que muito contribui para o resgate desse período. Quem conta a história deste período, deste ano e pouco, extremamente denso, o primeiro que relata o que aconteceu foi o próprio Dom Pedro I, no seu discurso de abertura da Assembleia Constituinte em 1823. Ele conta o que aconteceu, a sua própria trajetória, até o momento da abertura da Assembleia como uma realização. Então, ele consegue passar nesse seu discurso, e é importante nós pensarmos que se trata de um discurso político. Não é? Ele não está contando o que aconteceu, ele está se apresentando numa Assembleia Constituinte num momento político bastante conturbado. Então, como eu estava dizendo, é um discurso político ele está num presente que é o futuro do passado, então ele conta essa história de uma maneira de um progresso, de um movimento lógico, uma relação de causa e efeito, identifica alguns momentos dessa trajetória, esses momentos se transformam em fatos, fatos que se tornam dados, nós chamamos aí fatos que se tornam dados quando você não consegue contar sem usar, né? E se cristaliza uma espécie de entendimento do que foi este período de abril de 21 a outubro de 22. É importante nós pensarmos sobre isso, porque nós vamos entender melhor como é difícil, né, chegar a esse momento histórico e analisá-lo de uma outra perspectiva. É bom lembrar que o Dom Pedro vai pedir, não é, depois para o Cairu, para o Silva Lisboa, escrever a história do Império, da fundação do Império, e o Cairu parte exatamente do relato que ele fez, portanto, um relato político, não é, que tem como função apresentar, não é, a realização de um projeto na figura do Dom Pedro I. Mas para nós podermos começar essa conversa, nós não estamos na separação de Brasil e de Portugal. Nós estamos em 1821, quando ele é colocado na função de regente. Vamos aí esperar um minutinho para chegar lá. Primeiro, nós precisamos voltar um pouquinho na eclosão da Revolução Liberal do Porto, em agosto de 1820.
E, neste momento, nós vamos entender esses entrelaçamentos, não é? Entre o que acontece em Portugal, o entendimento de Portugal, o que acontece no Brasil, e como esses acontecimentos geram argumentos na luta política. Vera, desculpa, Uh, só uma palavrinha. Você não está apresentando nada ainda de slide, certo? não, eu vou entrar Ah, já não, tá já. bom, tá bom. Da Tá preocupação, porque às bom. vezes acontece, já aconteceu algumas vezes, o convidado falar, achando que estava todo mundo vendo. Esqueci. Não, tudo bem, desculpe. É a Ainda última bem que eu te introdução. avisei para você me cortar, que eu falo muito. Não, tá tudo Bom, certo. é só para apresentar mesmo o tema, não é? Sim. Então, nós vamos entrar aqui no nosso primeiro slide, sobre o movimento liberal de 1820. Bom, o que é importante a gente pensar em relação a este movimento que eclode no Porto em agosto de 1820? É um movimento que propõe uma ruptura, não é? Traz para dentro de Portugal uma solução que vinha sendo discutida no início do século XIX, ou seja, a relação entre nação, soberania e rei. De uma certa forma, são uma série de reivindicações que são encaminhadas a partir do Porto, que depois se estende até Lisboa, e que vão reverberar profundamente no Brasil. Começamos porque esta relação Brasil-Portugal, no momento da Revolução, também vai se constituir num argumento político da atuação dessas lideranças. Sabe, eu ia até assim começar agradecendo, porque esse meu primeiro momento de fala ele é tributário de outras tertúlias que já ocorreram, né? Então, eu queria aí lembrar a tertúlia do general Rui, quando ele falou sobre a independência do Brasil vista da Europa em 1820, 1823, e também a tertúlia do Dr. Antônio Mendo de Castro Henriques, quando ele falou sobre as origens do liberalismo no Porto e do Rio de Janeiro. Então, certamente, para quem se lembra do que eles falaram, que podem ter acesso a esse material, facilita muito o meu trabalho. Então, de onde partimos? A transferência da corte, em 1808, as guerras que assolaram Portugal, e eu me lembro que eu assisti recentemente a apresentação do general Rui, ele apresenta de uma forma muito densa o que acontece em Portugal nesses primeiros 20 anos, não é? As invasões napoleônicas, a convocação de portugueses para as tropas que lutaram com o exército napoleônico, que lutaram contra o exército napoleônico, a ocupação de Portugal, a regência inglesa, e principalmente algo muito candente, que é o impacto demográfico que esses 20 anos têm sobre Portugal, porque muitos jovens faleceram em combate, ou pior, né, perderam a sua capacidade de trabalho feridos de guerra. Isso significa o quê, concretamente? Né? A agricultura, a produção, a atividade econômica é profundamente afetada. Do ponto de vista campo, produção agrícola, a queda da produção significa uma alta expressiva do custo dos alimentos, o que dificulta sobremaneira a vida nas cidades, a fome, doenças. Portanto, a situação, a sensação, né, em Portugal dessas primeiras décadas é extremamente difícil. E uma sensação que vai se traduzir em desamparo à medida que nós nos aproximamos dos anos 20 do século XIX. Por quê? A expulsão dos ingleses, a reorganização da Europa no Congresso de Viena, quando, inclusive, a elevação do Brasil à condição de reino é vista como uma artimanha para permitir a continuidade da corte no Brasil, a atuação da regência do Beresford são vistos como algo complicado, difícil, porque não trouxeram nem recompensa pelos esforços realizados, nem melhorias nas duras condições de vida em Portugal.
Então, e aí o que que nós temos? É esse descontentamento com essa monarquia sediada na América, ele vai crescendo e vai ser um campo fértil para a adesão ou para a recepção dos ideais revolucionários, do ideário das revoluções burguesas que ocorriam na Europa. Então, é assim que, em 1820, esse movimento acontece, propõe a convocação de cortes gerais para a elaboração de uma constituição, como havia acontecido na Espanha. Esse modelo espanhol é um problema, porque há uma grande discussão durante anos sobre o radicalismo ou não dessa Constituição, que vai se estender até a adoção da Constituição de 1826, que o Dom Pedro manda para lá. A ideia de instituição de uma monarquia liberal e representativa que desse aos súditos a condição de cidadãos, ou seja, a transferência da soberania do rei para a nação, e o reordenamento do interior do Império Português, de forma que fossem revistas as relações entre suas partes e devolvesse a Portugal sua grandeza passada. Há um discurso de regeneração, né? Então, tudo que havia ocorrido, acontecido, com destaque para a ausência do rei, que abandonara os portugueses da Europa, justificam um discurso de volta, de recuperação da grandeza de Portugal. É interessante, eu vou abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte: nesse momento surge aquele discurso, ou um dos discursos das reivindicações apresentadas, é a questão de que o Brasil, não é, o Portugal tinha se tornado colônia do Brasil e que isso deveria ser revertido. Nós vamos ver que, nos anos seguintes, nós vamos encontrar essa mesma questão, né, entendida aí como usurpação de direitos do lado do Brasil. Quando se fala no processo de rompimento, de separação de Portugal, do Brasil de Portugal, se imputa às cortes, não é, a intenção de recolonizar o Brasil. O que a gente pode pensar sobre isso é que se trata, nos dois casos, de dimensão da luta política com a construção de ações que sustentem a ação. Então, tanto em agosto de 1820, Portugal não era colônia do Brasil, se nós entendermos o que seria a relação colônia-metrópole, como em janeiro de 22, as medidas das cortes não pretendiam a recolonização do Brasil, como se apontava no Rio de Janeiro. Bom, o movimento aí, acompanhando essa minha apresentação, há uma intensa agitação política e nós temos aí a questão da revisão dos vínculos de Lisboa com a corte no Rio de Janeiro e o que acontecia. Interessante pensar, né, que os ideais revolucionários foram recebidos na América Portuguesa também como uma oportunidade de mudança. Seria ingênuo imaginar que esse ideal liberal não existisse, não estivesse na América. Não é? A Revolução em Pernambuco, em 1817, atesta isso. Não é? A circulação, né, de pessoas e mercadorias também propiciava esse tipo de contato de ideias, não é? Reverberavam no Brasil, se nós pensarmos na presença dos bucaneiros americanos nas nossas costas fazendo comércio, reverberava no Brasil das principais cidades que têm interesses diferentes. Rio de Janeiro não é Salvador, não é Recife, não é Belém do Pará, há uma imensa diversidade, né? Mas a independência americana, a ideia de confederação, as ideias do iluminismo, da organização de poder, e também, especialmente, o contato entre Brasil e o movimento de independência republicano na província do Prata colocam dentro do Brasil essas ideias, esse ideário liberal.
Então, de uma certa maneira, também em função da diversidade, em função de uma série de condições para a atividade econômica, havia bastante uma receptividade para mudanças, não é? Então, possibilidade de mudança, a ideia de que a corte parasitava a sociedade, a ideia de ampliar liberdades locais, a liberdade de imprensa é acolhida de uma forma bastante entusiasmada, fazendo circular ideias. E, além disso, se nós pensarmos na pluralidade da América Portuguesa, a desorganização também o que os portugueses apontavam como problema em Portugal era visto como nós estamos mais ou menos na mesma condição, que é a desorganização da agricultura e do comércio, o peso dos impostos, a concentração de poderes nas mãos da corte, os privilégios da nobreza cortesã, as tropas reclamavam dos soldos, o custo de vida nas cidades era complicado, os baixos rendimentos do funcionalismo público. E, por exemplo, em relação a uma coisa simples, o custo dos escravos, né? A economia se apoiava no uso da mão de obra escrava. Há conflitos intensos, por exemplo, entre Salvador e Rio de Janeiro, por causa do preço do escravo. Na medida que há uma demanda de mão de obra no Rio de Janeiro, o preço do escravo cresce, o que prejudica a agricultura na Bahia. Há uma pluralidade de interesses, não é? Isso, de uma certa forma, estimula, né, o debate em torno da reorganização administrativa e da ideia, vinculada em Portugal para a América Portuguesa, de formação de uma corte constituinte, portanto, da eleição de representantes para essas cortes. Muito bem. Em dezembro de 1820, chega ao Rio de Janeiro o Conde de Palmela, junto com Beresford, confirmando a intensidade do movimento em Portugal, a necessidade de se agir, as repercussões, confirmando que o poder do rei encontrava-se efetivamente ameaçado, que se demandava algum tipo de ação. As lideranças políticas em torno do Dom João VI, no entanto, divergiam quanto que fazer, né? Como enfrentar essa situação? Dom João deveria voltar e arriscar-se? Dom João deveria mandar o Dom Pedro I como herdeiro do trono para negociar com as cortes? Qual seria a melhor estratégia? Bom, outra coisa interessante para a gente pensar é a própria figura do Dom João VI. Muito mais. Dom João VI me parece um dos políticos mais capazes que ocuparam o trono português, apesar de haver uma ideia de ser um sujeito moleirão, indeciso. Ele tem uma habilidade de sobrevivência que é incrível, não é? Ele é capaz de se ajeitar em situações bastante complicadas, de escolher uma saída que garantisse que ao que ele era fiel, que era o poder da Casa de Bragança. E um dos recursos dele era o postergar. Né? O que aparentava fraqueza, eu acredito que às vezes era estratégia para se agir no momento em que ele não conseguia, né, visualizar a melhor saída. Muito bem. Esse vai e vem no Rio de Janeiro acaba levando, em fevereiro de 1821, a um movimento popular formado por diferentes segmentos dentro da cidade do Rio de Janeiro, apoiado pelas tropas, que vai tomar uma atitude, ou seja, exigir que o Dom João jure as bases da Constituição que se discutia em Lisboa. Dom João pretende ser pego de surpresa e, diante da sua própria situação, ele jura a Constituição. Sobre esse momento se fala muito sobre quem fez o quê, como é que foi, mas ele jura a Constituição e diz que vai embora.
e, para tanto, ele se propõe a nomear o filho dele regente no Brasil. Essa atitude do Dom João VI, ele vai resolver a situação, mas ele não resolve, ele continua. Né? Ele vai nomear em março, etc. e tal. Em abril, outro movimento acontece no Rio de Janeiro, né? Que é a chamada Bernarda da Praça do Comércio, quando na cidade se resolve dar continuidade ao processo, eleger os representantes, exigir posicionamentos do rei, se elege uma comissão, uma deputação. Essa deputação vai até Dom João VI levar reivindicações. O Dom João VI diz que vai responder. Enquanto se aguarda, um tumulto se instaura na Praça do Comércio, onde centenas de pessoas estavam reunidas. Há uma repressão com o uso de tropas, com a intendência de política, com a intendência de polícia, e tudo é sufocada, né, essa reunião, e o clima fica muito pesado. Né? E nesse instante é que o Dom João VI resolve realmente: eu vou partir e vou nomear o Dom Pedro como regente no Rio de Janeiro. Eu coloquei aqui um trecho desse decreto de 22 de abril para a gente pensar nos termos, mas também a particular consideração que merecem meus fiéis vassalos do Brasil, os quais instam para que eu estabeleça o governo que deve regê-los na minha ausência e enquanto não chega a Constituição, de modo essa ação desses súditos do Brasil conveniente à categoria política que foi elevada a este país, condição de reino, constituindo regente meu lugar-tenente. Interessante a gente também pensar aqui lugar-tenente, não é? É uma expressão que significa que ele seria o rei, né? Na ausência do rei, né? Ele é uma simbologia que se coloca. Vejam que o decreto o coloca na posição de designar e na condição de responder a apelos que, na verdade, não existiam. A volta do rei para Portugal não significou, claro, uma melhoria, né? Ao contrário, acentuou os debates em torno do governo do reino. A distância e a dificuldade de comunicação que acontece em Portugal, que acontece aqui, o que se propõe lá, serve para cá, como é que vai ser, como é que não vai ser, aumentava, né? Alimentava esse caldeirão de debates. Né? Os embates quanto ao exercício e à organização dos poderes continuavam e as prerrogativas do Reino do Brasil. O decreto, eu vou para a parte de baixo, já volto lá. O decreto do Dom João instituindo a regência nesse contexto foi extremamente questionado, porque se ele havia jurado a Constituição, se a soberania tinha passado para a nação, se as juntas de governo se pretendiam administrar a monarquia, como que ele podia indicar, por um ato administrativo, o regente no Brasil? Que validade isso teria numa ordem que estava se transformando? Regente de fato, regente de direito, nenhuma dessas condições parecia clara para a população, especialmente na província do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, as notícias sobre a autorização de eleições da América Portuguesa para a formação de juntas provisórias de governo trouxe um momento difícil e intenso para as forças políticas na América Portuguesa. Havia a ideia, tudo isso é meio, né, meio indefinido, meio em construção, de que as capitanias que aderissem ao movimento passariam a províncias.
E como províncias, aderindo como províncias, elas teriam uma relação direta com Lisboa. Não haveria necessidade de se reportar ao Rio de Janeiro, portanto, de se reportar à regência. Começa a se explorar uma ideia de confederação, que as províncias se uniriam em torno de um núcleo comum em Lisboa, não é? Mas sem uma dependência administrativa entre elas. As províncias, as lideranças provinciais entendiam que não ter que pagar imposto para o Rio de Janeiro era uma boa. Vincular-se a Lisboa, bastante distante, também era bom, porque o controle era menor. Que essa possibilidade de capitania virar província, província vinculada a Lisboa e desvinculada do Rio de Janeiro, parecia uma boa ideia. Autonomia local, né? Maior agilidade na solução de problemas, menor custo na transferência de recursos para o Rio de Janeiro. Essa transferência de recursos para o Rio de Janeiro era um problema na América Portuguesa, né? As províncias muitas vezes se rebelaram, questionaram todas as festas da transformação do Rio de Janeiro, né? A aclamação do Dom João VI, né? de príncipe regente a Dom João, as festas na corte, a movimentação na cidade do Rio, consumiam recursos que vinham das províncias que não estavam assim tão satisfeitas, né, em transferir esses recursos, não viam, né, que benefícios isso trazia. Então, a possibilidade de desvincular-se administrativamente do Rio de Janeiro era acolhida nas diferentes províncias com umas acolhidas assim positivamente. Aí o príncipe está como no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, a província do Rio de Janeiro pretende, a capitania pretende se transformar em província, organizar a sua junta, de eleger seus representantes, organizar a sua junta, não é? As diferentes províncias se aproveitam da confusão, da situação, da indefinição para não enviar recursos ao Rio de Janeiro. Dom Pedro começa a construir argumentos em favor da sua própria autoridade. Eu ponho aqui uma carta que ele escreve em 17 de julho de 21 para o pai. Bom lembrar que essas cartas são instrumentos da luta política, né? Elas não são cartas privadas, né? Tanto que ele coloca logo de cara aí: espero que Vossa Majestade me faça a honra de mandar apresentar esta minha carta em cortes, para que elas, de comum acordo com Vossa Majestade, deem as providências tão necessárias a este reino de que eu fiquei regente e hoje sou capitão-general, porque só governo a província. E assim assento que qualquer junto poderá fazer, para que Vossa Majestade se não degrade a si, tendo seu herdeiro como governador de uma província só, que ele sequer é. E aí a gente vai, né, colocando estas questões, né? A autoridade dele, em que consistia o poder da regência, né? Então, eu coloco aí que cabia aos estrategistas em torno do Dom Pedro, do príncipe, encontrar argumentos que indicassem perigos das determinações da junta de governo. O processo eleitoral nas províncias não ocorria de forma pacífica, né? Era complicado. Eu acho que uma dessas palestras que me antecederam colocaram a dificuldade de organizar eleições, né? Então, tinha que ser feito nas paróquias, quem vota, quem não vota, as eleições eram indiretas, quem estava no poder necessariamente não continuaria. É visto como uma oportunidade de outros grupos menos poderosos nas províncias de fazerem representantes e exercer pressão. Essas eleições se deram de forma conturbada. Se a gente pegar só
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, nós vamos ver que a formação dessas juntas provisórias de governo é um processo muito intrincado. Do ponto de vista dos estrategistas da regência, era bom colocar o quê? Que esse processo eleitoral para a escolha dos deputados só fazia acirrar disputas locais. Portanto, era fator de agitação social, ameaça à ordem. Porque uma coisa que a gente precisa lembrar é que, principalmente no Rio de Janeiro e nas grandes cidades, há uma infinidade de atividades. O Brasil não era um latifúndio, né? Aquela ideia grande, propriedade monocultora com mão de obra escrava negra voltada para o mercado externo, que é uma definição tradicional que a gente aprende na escola, não se aplicava à América Portuguesa inteira. Não é? A cidade do Rio de Janeiro tinha muitos oficiais, muitos servidores públicos, muitos pequenos e médios comerciantes, caixeiros. Existia uma população livre significativa, principalmente nos centros urbanos. Nas franjas dessas áreas agrícolas, existiam poceiros, né, trabalhadores livres que viviam de uma agricultura de sobrevivência. Há um mito em relação à posse da terra como autonomia para esses imigrantes. Não é? Eu não sei se dá tempo, mas, por exemplo, quando o Dom Pedro tem que enfrentar as tropas da divisão auxiliadora, nós já vamos ver já, há indícios de que ele tenha, inclusive, puxa, vou ter que acabar aqui, que ele tenha, inclusive, oferecido aos soldados para não se rebelarem contra ele, aceitarem a possibilidade de deixar o exército, terras no entorno do Rio de Janeiro. Bom, então, assim, o processo eleitoral para assim, a determinação. Outra coisa, quando as juntas de governo estabelecem que se formaria juntas de governo provisório nas províncias, o que é visto, oba, nós vamos nos governar, colocou de outro lado um outro dado, que seria nomeado para acompanhar este governo das juntas um governador de armas nomeado por Lisboa, vinculado diretamente a Lisboa. O argumento que se vai construir pelos estrategistas do príncipe, que é uma sensação de desconforto nas províncias, é que esse governador de armas representaria uma ingerência e um controle no governo das províncias. Ocorre aqui no Rio de Janeiro, inclusive, a nomeação do Avilés como governador de armas. Bom, no caso do Brasil, como que estava a regência? Né? A regência, quando Dom João VI partiu, ele deixou o príncipe, que havia dúvida se ele seria capaz, porque jovem, de assumir o governo, apoiado por um ministério designado pelo próprio Dom João VI. À frente do ministério foi colocado Dom Marcos de Noronha, o Conde dos Arcos, ex-vice-rei do Brasil. Era considerado um político hábil, um político ambicioso, mas muito ligado ao antigo regime, às estruturas absolutistas de poder, e a figura do Conde dos Arcos era um argumento dos contrários à regência. Apoiando-se na ideia, né, das instruções para a formação das juntas provisórias de província, as tropas no Rio de Janeiro, divisão auxiliadora, é que é tanta coisa que eu vou ter que... sob o comando do Jorge Avilés, a divisão auxiliadora veio para o Brasil em 1817 para auxiliar os voluntários reais que vieram, que são tropas veteranas das guerras napoleônicas, que vieram para fazer a guerra na província cisplatina. Eles vêm para atuar na Revolução, para sufocar a Revolução Pernambucana de 17. Portanto, são tropas com homens treinados, experientes, competentes na arte da guerra. Então, em junho de 21, o Avilés toma uma posição no Rio de Janeiro, exige a configuração do governo, a deposição daquele ministério que era considerado absolutista e exige um compromisso do Dom Pedro com a ordem constitucional.
O Dom Pedro se viu forçado à formação de uma junta provisória de governo na província do Rio de Janeiro, o que o coloca fora até da condição de governador de província, mas ele age de uma forma muito hábil, porque quando o Avilés pede que ele jure a Constituição que estava sendo feita em Portugal, em Lisboa, ele coloca o seguinte: eu juro, eu sou constitucionalista, eu sou um liberal, mas só juro quando os deputados brasileiros tiverem participado da elaboração dessa Constituição. Nesse momento, ele encontra um espaço interessante para se colocar, de defensor do Brasil, dos interesses do Brasil, das representações do Brasil, da América Portuguesa, nas cortes constituintes. Esse movimento do Dom Pedro meio que desorganizou os embates e a junta provisória foi formada, não conseguiu exercer o poder, não temos dados que mostrem que eles chegaram a governar. O Dom Pedro reconfigurou seu ministério com figuras mais próximas a ele e arranjou um espaço de atuação. Em dezembro de 1821, chegaram oficialmente no Rio de Janeiro os chamados decretos 124 e 125 de Lisboa, que, de uma certa forma, tornavam letra, papel, né? Tudo aquilo todas aquelas notícias que haviam chegado à América Portuguesa durante esses meses que passaram. Então, a administração das províncias pelos decretos era reconfigurada, relações diretas entre elas e Lisboa, o que anulava na prática a regência do Dom Pedro, e determinava-se a volta do príncipe para a Europa para estudar, etc, etc. E tal. O Dom Pedro, segundo muitos, age assim, manda arrumar a mala, inspeciona o navio que vai levá-lo para Portugal, ou seja, ele procura tornar a saída dele eminente, concreta, enquanto seus estrategistas políticos tratam de trabalhar através de panfletos, de movimentações, de reuniões, o que a volta do Dom Pedro poderia significar. E é o que a gente toma como, né, concreto. Né? A volta da regência ameaçaria a condição de reino do Brasil, a centralidade do Rio de Janeiro, as relações comerciais entre as províncias Portugal e África, toda aquela burocracia na corte jurídica, administrativa, todos os serviços, ourives, artesãos, perderiam seu emprego, para onde eles iriam, o que eles fariam, como eles sobreviveriam, e também a ideia de que o abastecimento da cidade do Rio de Janeiro poderia ser duramente afetado, assim como o abastecimento de Salvador e Recife, pela desorganização do comércio interprovincial e de cabotagem. Assim, nós temos aí várias pessoas que eu imagino que compreendam muito a importância dessa navegação de cabotagem na história do Brasil. Para Santos ter uma importância muito grande, né? Que uma série de estudos mais recentes vem apontando as contradições e as tensões em relação a isso. Portanto, o que nós vamos ver é que entre os meses de outubro e dezembro, o Dom Pedro consegue construir argumentos para apresentar-se enquanto alternativa de estabilidade, de controle social, de manutenção de condições econômicas fundamentais. Ele seria essa alternativa, ele conseguiria organizar, ele poderia garantir, né, comércio, as relações interprovinciais, a ordem escravocrata, né? Enquanto que as juntas só tinham conseguido conflagrar a sociedade, né? As eleições. Além disso, ele percebe a intensa relação que existia entre a corte, o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, né?
essa percepção, gente, não está acontecendo agora, né? Ela vem sendo trabalhada já desde o período joanino. A Minas Gerais, o sul de Minas, após o ciclo do ouro, tinha se dedicado à produção agrícola, que alimentava a cidade do Rio. Né? Grandes produtores tinham no Rio um mercado muito importante. Nós vamos lembrar, por exemplo, que o Dom Pedro, uma das características dele, só para a gente dar uma brincadinha rápida, né? Ele era um sujeito legal, ele gostava de mulheres, não é? Música e cavalos, não é? Um sujeito legal. E uma das coisas que ele procurou desenvolver foi a criação de cavalos e de muares na região de Minas, né? Ele começa a se deslocar no espaço que ele deveria governar e ele usa bastante as mulas para fazer isso. Então, aí ele se aproxima dessas lideranças em São Paulo. São Paulo era uma passagem fundamental para o comércio e para as relações com a Cisplatina, que ainda pertenciam ao Brasil. Chegar, né, em função da expansão joanina, chegar à Cisplatina era uma coisa importante. Quando Dom João VI voltou para Portugal, né, uma das coisas que se coloca, e que realmente aconteceu, ele esvaziou o Banco do Brasil dos diamantes. Né? Então, um dos problemas com que se defrontava o Dom Pedro era a moeda no Rio de Janeiro, que não valia nada, só tinha cobre, como é que vai fazer? Os contatos, o comércio no prata representava a possibilidade de entrada de prata, né, no comércio, pelo comércio dentro do Brasil, o que era muito importante. Então, a fronteira sul estava conflagrada. Né? Então, São Paulo tinha uma área de São Paulo tinha também se desenvolvido, produzindo para o mercado, abastecer a cidade do Rio de Janeiro, a ação dos tropeiros, a ação militar no sul. Então, ele consegue, né, puxar, né, organizar o apoio de São Paulo e Minas, né, com desdobramentos em Rio Grande de São Pedro, a Cisplatina, né? Depois Cisplatina cai fora, Goiás também aparece como um interlocutor interessado. Assim, fazendo uso do poder desses grupos econômicos, o Dom Pedro vai concretizando um projeto político para o Brasil. Né? Ele encontra em José Bonifácio um importante interlocutor, capaz de assumir reivindicações a favor, por exemplo, da identidade do Reino do Brasil, a manter-se unido a partir de monarquia constitucional organizada no Rio de Janeiro, mas é importante lembrar que ele está se apresentando como uma solução para a monarquia portuguesa a partir do Rio de Janeiro. Né? Não há ainda, de forma clara, a ideia de separação. Aliás, essa ideia de separação ela vai se definindo como um momento, né, que poderia talvez até ser revertido. Assim, o fato dele se apresentar como uma solução para a monarquia portuguesa, ele justifica dizendo que o Dom João VI era um prisioneiro das cortes, né? E cabia a ele, como filho direto, herdeiro, né, fazer valer os direitos do pai. Então, diante deste quadro, se ele for embora, o nosso mundo acaba, articulam-se, essas lideranças políticas articulam-se para entregar ao Senado da Câmara do Rio de Janeiro representações pedindo ao príncipe que fique. São encaminhadas de São Paulo para o Rio de Janeiro 3 representações, e no Rio de Janeiro um manifesto do Corpo de Negociantes e Oficiais Ourives do Rio de Janeiro também é dirigido à Câmara, pedindo que o Senado se dirija ao príncipe, pedindo que ele fique.
o Zé Clemente Pereira, presidente do Senado, consulta o Dom Pedro se ele os receberia. Ele diz que sim, e o Clemente Pereira encaminha uma representação pedindo a permanência do Dom Pedro, né? Mas nesse documento ele não referencia o Dom Pedro como regente e não definia um rompimento com Portugal. O Dom Pedro responde no dia seguinte. Nós temos guardadas em arquivo 3 respostas diferentes, né? E acaba saindo a resposta, se é para o bem de todos, que, né, a frase, e a felicidade da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Construída com grande habilidade, se parece firme, não apresenta o que significaria essa permanência. Eu fico. Bom, isso significa enfrentamento com as tropas da divisão auxiliadora. As forças que estão apoiando o príncipe também estão prontas a pegar em arma. Grandes negociantes, as milícias no Rio de Janeiro, forças leais que vêm de São Paulo e Minas. Quando a divisão auxiliadora se movimenta para um confronto, vai ter que enfrentar as forças leais ao Dom Pedro, que acampam no campo de Santana, sob o comando de Joaquim Xavier Curado. O Curado era um veterano das guerras da Cisplatina, né? Possivelmente comandou ou lutou junto com as tropas da divisão auxiliadora. E nós sabemos dos laços que se criam de tropas em combate, né? Ele era muito respeitado, ele era um homem idoso, né? O Dom Pedro escreve, né, o tal do Piolo Viajante, ele usa muito a imprensa, e ele diz que o Xavier Curado, idoso, mais valente, né? Enquanto o Avilés se queixa que o José Bonifácio andava a cavalo desbragadamente pelo Rio de Janeiro, fazendo maior fusarca, enquanto que quem organizou as tropas e deu peso à resistência à divisão auxiliadora foi o Xavier Curado. Posso pedir mais 5 minutinhos? Posso, César? Pode, 5 minutinhos. Pode. 5 Gravado, minutinhos. hein? Cravados. Bom, o Dom Pedro demite o ministério que ele tinha, nomeia um novo ministério apoiado por essa nova condição e inicia, assim, uma presença política mais concreta no Rio de Janeiro. Meu Deus, como colocar? Muito bem. Em fevereiro, o Dom Pedro... Porque, assim, o que ele vai fazer? Né? Como regente, ele vai respeitar o compromisso dele com uma Constituição, com uma monarquia constitucional? Essa é a grande questão, né? A grande dúvida. Né? E ele, então, convoca, em fevereiro de 1822, dizem que, por orientação de José Bonifácio, um conselho de procuradores gerais das províncias. Em vez de ir para Lisboa, eles viriam para o Rio de Janeiro. Acontece que a forma que se deu a esse Conselho Geral de Província era mais de um órgão consultivo, né? E não um órgão deliberativo, o que levou as dissidências que ainda atuavam nas províncias e no Rio de Janeiro a acusarem o príncipe de tergiversar, de estar tentando negociar, que ele não era confiável, né? E permaneciam resistências a seu governo. No entanto, a situação no Rio parecia se acalmar, se acomodar, porque há uma sensação de que não haveria aquela catástrofe da saída do príncipe e o desmonte da administração do reino no Rio de Janeiro. É nesse contexto que, em função de problemas que aconteceram com a eleição da junta de governo em Minas Gerais, que ele vai a Minas. É a primeira vez que ele deixa o Rio de Janeiro e penetra no interior do Brasil, né? E aí começa uma mítica, né? Porque ele se desloca com muita rapidez. A viagem dele foi precedida por negociadores que foram consultando as famílias, ligados às famílias do Rio de Janeiro. Ele é apoiado pelo Estevão Ribeiro de Rezende, ele viaja praticamente sozinho. As milícias
da comarca do Rio das Mortes se colocam à disposição dele, e ele vai até Vila Rica, intervém e tira a junta e renomeia e reorganiza o governo em Minas mais próximo a aceitar a regência no Rio de Janeiro. Ele foi muito hábil, ele não expõe a sua força, ele negocia, ele volta para o Rio de Janeiro num prazo extremamente curto, bem sucedido, e a popularidade dele cresce. Em maio de 22, ele aceita o título de defensor perpétuo do Brasil. Em junho de 22, para pagar o conselho, a convocação anterior, ele convoca uma Assembleia Constituinte que elaboraria, então, uma Constituição desvinculada da elaborada pelas Cortes de Lisboa. Então, a questão da independência política, da desvinculação política, vai se apresentando como algo inevitável. Se havia uma Constituição lá e uma Constituição aqui, existe um governo lá, um governo aqui, a separação política era inevitável. Vou pular. Ele se apresenta, não é, tanto para os brasileiros como da comunidade internacional, como um novo governo do Brasil, viaja a São Paulo, onde também havia uma tensão dentro da junta de governo local, atravessa o Vale do Paraíba, negociando com grandes proprietários na região, consegue apoio, forma-se a sua guarda de honra, entra em São Paulo. Em São Paulo, ele vai até Santos, a famosa passagem dele por Santos, dizem que é para visitar a família do José Bonifácio, mas, na verdade, ele está bastante preocupado em verificar as condições das instalações militares em Santos e como também solidificar a presença ou os interesses da família dos Andradas na cidade, porque em Santos, né, havia uma importante ligação de comércio com o Porto, direto com Portugal, através do Francisco Inácio de Souza Queiroz, não é? Sobrinho do riquíssimo brigadeiro Luiz Antônio. Então, havia uma tensão aí para o Francisco Inácio, que sentia cada vez mais perto a possibilidade de rompimento, o prejuízo econômico era muito grande. Para o José Bonifácio, o interesse no abastecimento do Rio de Janeiro, as ligações de comércio com Brás Carneiro Leão no Rio eram mais interessantes de serem mantidas. Na volta, né, teria acontecido o momento em que ele recebe notícias de que as cortes exigem que ele volte, e ele teria, na colina do Ipiranga, afirmado independência ou morte. É bom frisar só rapidinho que o 7 de setembro, naquele momento, não teve uma repercussão maior, né? Ninguém sabe do 7 de setembro, né? O 7 de setembro vai aparecer depois, como um momento de nascimento da nação. No Rio de Janeiro, ele chega e muda os símbolos da pátria, né? Deixa de lado os símbolos portugueses, cria uma identidade local. A sua popularidade se consolida momentaneamente. Tropas leais vindas de São Paulo e do Rio de Janeiro são chamadas ao Rio para dissuadir qualquer tipo de resistência ao processo de afirmação da autoridade de Dom Pedro aqui no Brasil. Os seus partidários resolvem, então, usar a data do natalício dele, né, 12 de outubro, para aclamá-lo imperador constitucional do Brasil. Só para finalizar, rapidinho, por que aclamação? Porque os grupos constitucionalistas ainda duvidavam de que tipo de regime se estabeleceria, né? E a aclamação seria uma forma de garantir à sociedade uma participação no governo, né? Ele não se imporia, ele seria aclamado, ele deveria, né, respeitar ou manter esses laços, essa confiança com quem o aclamava. 2 meses depois, ele é coroado imperador do Brasil. E aí a situação momentaneamente é diferente, né?
a ideia do juramento da Constituição, que se esperava na aclamação, não aconteceu, não é? A Constituição é postergada, não é? E a abertura da Assembleia Constituinte se dá no momento ainda de grande conflito no Brasil. Não está posto, não é? A separação política parecia concretizada, mas o que aconteceria depois estava indefinido. Dom Pedro ainda era o herdeiro de Dom João VI, né? A possibilidade de reconfiguração do Império Português ainda estava, de alguma forma, presente, apesar de muitas dificuldades. As relações entre o Estado e a sociedade também não estavam definidas, e a América Portuguesa, né, ainda se degladiava, ainda era uma sociedade em armas, né, buscando uma definição política que começava a se esboçar. Desculpe, gente, foi super rápido. Espero que tenha sido possível, né, entender que esse momento ainda é um momento de indefinição, né? E até a morte do Dom João VI, essa indefinição persiste. E o Dom Pedro assume o trono de Portugal, o que causa uma grande crise política no Brasil, renuncia ao trono em favor da sua filha, mas não consegue consolidar os apoios à sua liderança no Brasil. Vera, muito Oi. obrigado. Foi uma delícia. Eu sei que você estava com uma velocidade que não é a tua para poder atender a demanda do tempo, mas a minha esperança, e eu espero que ela se concretize, é que na fase agora, as pessoas que estão aqui assistindo, tão felizes em estar presentes quanto eu, intervenham e façam comentários e perguntas que permitam você esmiuçar um ou outro item que você mencionou. Eu, durante a sua fala, coloquei no chat as três tertúlias, duas que você menciona, mas uma que eu achei que fosse pertinente, que cobre um pouco esse período histórico, com um olhar curiosamente mais português que brasileiro, e que talvez deem um complemento às suas informações. Eu acho que foi interessante a tua observação lá atrás desse aspecto. E não tenha receio, não, que você volta depois para falar de um ou outro tema, quando tiver chance, e complementar depois. O Amoedo acabou entrando aqui agora, eu acho que é porque ele está com o microfone aberto. Quer aproveitar e fazer uma fala, Amoedo? Rapidamente, professora, parabéns, excelente, não quero tomar mais tempo. Eu queria só perguntar se a professora, que se dedica a esse período tão brilhantemente, e como uma professora, correto, poderia nos falar desses momentos tão cruciais de fica, não fica, vou, não vai, enfrenta o avilés, enfim, chama o curado. Qual é, e depois o grito do Ipiranga, qual é a real participação de Leopoldina e se havia realmente uma união de interesses entre ela e Bonifácio. Pelo que eu leio, eles inclusive dialogavam em alemão, os dois, e seriam, vamos assim dizer, aqueles que estavam alicerçando todo esse projeto, pelo menos ideologicamente. A senhora se aprofundou, por favor, nessa pesquisa sobre a princesa Leopoldina, nesse exato momento? Então, a princesa Leopoldina, ela é uma princesa Habsburgo, não é? Como uma princesa Habsburgo, ela é educada para ser rainha, né? Ela tem essa percepção do papel institucional, né? Das rainhas europeias, né? Ela é irmã da Maria Luísa, né? Que estava casada com Napoleão, só para a gente ter a dimensão. Ela é uma mulher extremamente culta, muito inteligente. Ela chega ao Brasil, né? Um caso, né? O que a gente percebe pela correspondência dela, que eu li, que ela se encanta demais com o imperador, que vê no Dom Pedro. O Dom Pedro é uma pessoa muito assim carismática, ele é impetuoso, ele é uma figura muito interessante da política,
né? Ele entra para a história como né, um conquistador, o traidor da mulher, mas ele é um político muito habilidoso, é uma figura muito interessante politicamente. E ele aprende rápido, e ele percebe nela a possibilidade de, com ela, aprender. A relação da Leopoldina com José Bonifácio, eu acho assim, o José Bonifácio é importante, é interessante, ele representa para o Dom Pedro, veja bem, pensando na habilidade política desse rapaz e de todos que estão em torno dele. Na verdade, o que o sustenta são os grupos econômicos, né? É a força que põe homens e armas a serviço dele, né? O José Bonifácio ele está vinculado a esses grupos em São Paulo. Mas, assim, para o Dom Pedro, apresentar-se na cena pública com o José Bonifácio, que tinha um passado em Portugal, que era um cientista reconhecido, que era um homem de ideias marcadas pela modernidade, pela ciência, era muito interessante. Era trazer para a juventude dele a presença da experiência do José Bonifácio, né? Então, é um jogo, um arranjo político interessante. A Leopoldina se dava muito bem com o José Bonifácio, mas se dava muito bem, por exemplo, com o Dom João VI também. Ela gostava muito do sogro, e ela dizia que a ida dele para Portugal foi uma perda irreparável. Ela não gostava da sogra, mas amava o sogro, né? Então, ela tinha essa percepção, e ela percebe, não é? Que a presença do Bonifácio é importante, né? O Dom Pedro confia nela, respeita ela, né? A coloca na chefia, né, da regência no Rio de Janeiro quando ele vai para São Paulo, o que demonstra, certo, uma confiança imensa. Dizem que mesmo quando a situação conjugal deles estava desgastada, ele se aconselhava com ela e ela não deixava de colocar a sua opinião sobre as coisas. Então, eu acho que a Leopoldina é uma figura muito importante nesse processo. Ela tem uma visão política marcantemente assim interessada na casa de governo, sabe? A lealdade ao Habsburgo, a lealdade ao Bragança, a lealdade à sua função de rainha, né? Ela é educada assim, né? E ela percebe que se o Dom Pedro voltasse para Portugal, eles perderiam esse poder, essa referência, né, de mando, de comando. Então, ela acredita em ficar e em participar. Ela é uma pessoa muito interessante, muito, muito inteligente, dedicou os anos de vida dela no Brasil, tanto para proteger a ciência como para gerar filhos para a monarquia. E morre assim prematuramente. É uma figura muito interessante. Eu acho ela tão importante quanto José Bonifácio, de uma certa forma, nesse conselho em torno do príncipe. Respondi? O Rui Carita está com uma pergunta no chat aqui. Ô, Rui, entra e faz a pergunta, por favor. Rui. A pergunta era pessoal. Como é que se acorda o Evaristo? Já acordou, pronto. Não, queria dar parabéns à Vera, que é notável. É notável. Quer dizer, a apresentação magnífica, uma marcação muito bem feita. Eu também gostaria de interferir um pouco com a Leopoldina, que parece uma figura notável. Nós temos um álbum de Palier com a passagem pela Madeira, etc. A passagem dela pela Madeira é muito importante. E penso que também a figura dela de apoiar o Dom Pedro no sentido político, de ser também imperatriz, etc., é extremamente importante. Ela tinha essa percepção, de facto, de Habsburgo, como é lógico, não é? E sabia também em quem se poderia apoiar e desapoiar, etc., o que é muito interessante. É pena depois o acidente de ser empurrada pelas escadas abaixo
grávida, isso é que foi uma chatice, não é? Mas pronto, tudo bem. Acidentes acontecem sempre, e isso fez com que depois tivessem 7 contactos até conseguir uma noiva nova para o Dom Pedro. Ninguém aceitava, toda a gente olhava para as escadas e dizia, ir para lá com escadas, nem pensar. Mas tudo bem. Pois é. Parabéns, muito bem, muito obrigado. Ó, muito obrigada pelo seu comentário. Bom, pessoal, mais alguém gostaria de fazer um comentário? Temos ainda algum tempo. Esse acidente é muito controverso. Não é? Alguém colocou no chat, esse acidente é muito Ah, controverso, sim. realmente é muito controverso. Se a Por gente pensar em quantas gravidezes ela passou nesses anos, né, ela seguramente estaria muito debilitada. Professor Bergo, Amoedo, posso falar? Por Pois favor. não, professor. É o seguinte, houve recentemente, alguns anos atrás, uma análise dos restos mortais de ambos, e os caixões foram abertos e foram levados a exames, e eu li os laudos desses exames. Ainda não se constata absolutamente nada sobre tal possibilidade pelos exames de médicos legistas, ok? Essa tal escadaria, ela pertence ao Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu participo. E nós chamamos na universidade essa escada de escada maldita. Ela, inclusive, é a famosa escada, acho que os militares vão me entender melhor, a famosa escada abre-vaga, não é? Alguém mais antigo escorrega, cai e quebra a perna, vai embora para casa e abre a vaga para o que vem depois. É uma Mas escada banana. é uma escada que se calcula ter havido algum erro de cálculo. Obviamente, a lenda urbana diz que tem um fantasma empurrando as outras pessoas, mas isso tudo é bobagem. Mas muitos funcionários da universidade já caíram dessa escada, porque ela é realmente perigosa, porque ela é curva e ela se afina. Então, às vezes, a pessoa não presta atenção que o degrau diminuiu, enfim, ficou menor e cai. Mas isso é só essa questão do tombo, que realmente ele não teria chutado, em hipótese alguma, inclusive, cronologicamente, é impossível, porque o chute teria dado quando ele estava se dirigindo lá à região que hoje é o Uruguai, para as guerras daquela época. Então, era impossível ele ter dado esse chute de tamanha distância. Sim, Então, inclusive ele volta, né? Ele volta quando recebe a notícia, ela já dizem que estava morta. ela já estava morta, profundamente chocado com tudo que estava acontecendo. Deu tempo dele chutar lá. Não deu tempo. Isso tudo se atribui ao embaixador da Áustria, que estava muito mordido na época. São as famosas, que ainda hoje estudamos, fake news, correto? E que solta essa fake news para denegrir a imagem. É a guerra da informação, que vai ser uma das disciplinas aí do curso do Instituto aí com o professor Beberto. Bom, por último, professor, eu queria lhe fazer a pergunta, já que, aproveitando, há também uma lenda, ainda que não se haja documentos, e queria saber se a senhora tem alguma posição, que Leopoldina teria assinado algo, não apenas uma carta, mas um decreto sobre a independência, e que Pedro apenas a proclama, por exigência legal, né? Mas quem assinou foi ela. Nunca se achou isso, e alguns dizem que, não, ela não podia fazer isso porque ela era da Casa da Áustria. Isso daria problema entre as cortes de Áustria, não é? E de Viena e de Lisboa. Então, a senhora tem também alguma informação sobre essa hipótese dessa assinatura feminina, ou seja, da matriarca do Brasil, vamos assim chamar? Então, e aí sim, na verdade, não há esse tipo de comprovação. A se falar em fake news, só assim, pegando um pedacinho, as fake news que se referem a Leopoldina, também nós temos a Domitila de Castro, que também é outro personagem bastante complexo, né? que tem um
bom, que tem uma biografia a ser reconsiderada, não é? Uma outra mulher extremamente hábil politicamente, bastante ambiciosa, que representa interesses econômicos muito importantes no Rio de Janeiro e que, por isso, né, também é duramente criticada pelos seus rivais políticos, né? Hoje é quase santa em São Paulo e essas coisas todas, mas assim não há, é verdade, tem romaria ao túmulo dela, inclusive, né? Ela se torna uma mulher que quando ela posso falar, não fofocas. Pode. Quando ela volta para Vera, São Vera, Paulo, ela vai casar com Rafael Tobias de Aguiar e vai ter uma função muito importante na sociedade paulista ainda. tá, Mas, assim, não há a comprovação dessa possível assinatura pela Leopoldina e do que, mesmo essas cartas, esses documentos que o Dom Pedro teria recebido no Ipiranga são motivo de muita controvérsia. A professora Maria de Lourdes Lira, ela escreve um artigo dizendo que muito dificilmente essas cartas foram entregues ao Dom Pedro, que essa não é a questão, né? A questão é quando ele chega em São Paulo e como ele se coloca e como ele conta tudo isso depois. muito bom. Vera, a gente já está indo no horário, mais ou menos, mas eu tenho que passar a palavra ao Pedro de Avilés, que pediu para fazer uma pergunta aqui. Pedro, por favor. Pois, muito bom dia a todos e os meus parabéns à professora Vera Bettencourt. Eu acho que fez uma das palestras mais interessantes das nossas tertúlias. Gostei imenso Muito obrigada. da maneira como falou, toda a lógica do desenvolvimento e aprendi bastantes coisas. E devo dizer que, bem, antes de dizer a pergunta, que também queria dizer uma coisa. Eu, por acaso, tenho um quadro da Princesa Leopoldina e que terei muito prazer em fazer uma fotografia e passá-la para a vossa tertúlia, porque é um quadro com ela ainda com um ar muito jovem, é interessante. Eu vou fazer isso. A pergunta que eu queria perguntar à senhora professora era se era possível eu poder estabelecer uma relação por e-mail consigo e se era possível nós termos acesso ao seu e-mail para fazer uma troca de conversa. Eu também, é um período de história que me interessa bastante e que tenho desenvolvido e sobre o qual tenho escrito, e há algumas coisas que eu gostava de esclarecer consigo e de poder aprofundar os nossos conhecimentos disso. Muito obrigado. Então, muito obrigada, muita gentileza sua. Será um imenso prazer conversar com o senhor. Eu havia colocado na minha apresentação, a minha última tela tem meu e-mail. Bom, não vi. Eu Não, tenho eu não cheguei lá. Eu fiz. Eu fui Ela não, você não viu, Pedro, porque eu cortei antes. Mas não tem problema, porque eu tenho os dados da Vera e não vejo nenhum problema em compartilhar contigo depois. Será muito um bem. prazer. Muito Será uma obrigado. honra. Muito obrigado. A honra é minha. Prazer é meu. Obrigado. Você quer fazer uma Eu, pergunta, uma eu só, colocação? eu só tive aqui um brinco. Eu tive hoje imensas dificuldades aqui com o nosso Zoom. Há várias coisas que eu não consigo entrar e mexer e, portanto, não sei o que é que se passa. Vou ver se esclarecer se eu estou a algum problema que eu tenho com a utilização do Zoom. Não sei. Tá Obrigado. certo. Todos nós temos, professor. Todos nós. Bom, tem mais alguma? O Rodolfo quer fazer uma pergunta. Rodolfo, por favor. Rodolfo Guerra. Com cara, não Agora, só tem testa. pronto. Da paz. Boa Precisa noite a baixar um todos. pouco a câmera, Rodolfo, porque o Boa, Rui está boa brincando, mas é noite a verdade. todos. Agora sim. Boa noite a todos. Eu gostaria de ter até uma curiosidade aí, se a professora pudesse depois, a gente, uma outra rodada. O local onde foi feito, entre aspas, aquele grito do Ipiranga, segundo tem ali o Instituto de História e Geografia aqui de São Paulo, houve ali um estudo que fizeram ali, e o local onde está a Casa do Ipiranga não é o local onde foi feito pode ser aquela cena das tropas portuguesas junto
com Dom Pedro e a verificação daquela documentação que ele se dispôs e aí ele fez aquela declaração aí, pode ser assim aí pode ser assim histórica aí que tá nos nossos anais. Ela fica um pouco mais acima. Isso foi constatado e foi feito um estudo pelo Instituto Histórico aqui de São Paulo, e eu estava acompanhando na época com aquela situação dos 200 anos, mas infelizmente isso aí não foi explorado porque é um problema político, era um problema na época prefeitura, governo, aquela coisa toda, e não se aproveitou esse fato histórico aí até para se aprofundar. Eu achei interessante porque naquilo que o pessoal do Instituto Histórico aqui de São Paulo nos relatou, eles comentaram que o Dom Pedro tinha mandado colocar uma lança nesse local, que posteriormente essa lança foi roubada, que posteriormente ele, numa visita a São Paulo, ele reclamou por que não tinha sido feita essa marcação nesse local e mandou se colocar ali um monte de pedras ou uma situação de marcação de pedras nesse local. Isso é verídico? Existe alguma coisa escrita ou pelo menos foi verificado em algum local? Essa é a pergunta. Então, existe hoje um dos professores do Museu de Ipiranga, ele é um especialista em cartografia. E ele publicou recentemente. Jorge Sintra, né? Parece que é isso. Isso. Ele publicou recentemente um artigo, né, colocando que reconstituindo, né, a viagem do Dom Pedro, o local exato, né? A Casa do Grito nunca existiu, não existia na época, tá certo? E agora tem outras coisas assim a se considerar, porque a ideia de essa monumentalidade, a ideia da colina do Ipiranga, ela é retomada nas comemorações do centenário da independência, né? O Afonso de Toné, que eu estudei bastante, ele escreveu parte da história da independência, né, dentro do museu, né, até chegar à tela do Pedro Américo, mas também a ideia do eixo monumental, que ligava o centro da cidade até a colina do Ipiranga, né? É uma coisa assim que, antes da reforma do museu, hoje você vê dentro do museu, mas do museu você via o centro da cidade, né? Uma coisa em elevação. A área em torno do museu foi dinamitada na década de 30 para reforçar a ideia de colina, tá certo? Inclusive com ameaça à própria estrutura do prédio monumento, né? Então se criou uma descrição, vamos dizer, concreta do que teria, né? Ele deu concretude a esse possível ato do Dom Pedro I. Mas é assim, alguma coisa assim que eu acho que cabe a nós também ajudarmos a refletir um pouco sobre essa questão do nascimento da nação, né? Que é o momento do parto, né? Então, quando ele grita independência, teria gritado independência ou morte nas colinas do Ipiranga, né? É uma questão, eu acho que simplifica muito questões muito mais complexas, né? Imagine que se eu chegasse aqui e dissesse para o senhor, eu sou a reitora da USP. O que isso significa? Né? Tá louca, né? Ou seja, ele chegar na colina do Ipiranga e dizer independência ou morte, com isso ter separado o Brasil de Portugal é simbólico, né? Na verdade, tem muito mais coisa por trás disso. A separação é um movimento que talvez só se concretize com a morte dele em Portugal, né? A quebra a ideia do Império Português, né? A questão que, inclusive, o general Rui coloca é que eles foram bem-sucedidos, que a Casa de Bragança, na sua lealdade à sua própria existência, aos seus domínios, não é? Termina esse processo extremamente intrincado, sem perder o governo nem de Portugal e suas possessões, nem do Brasil, né? O Dom Pedro consegue deixar 2 filhos, um em cada lugar, e garantir, né,
que eles continuassem, de uma certa forma, o poder, a dinastia, os dons da dinastia de Bragança. Não é isso? Ele consegue isso. É uma figura interessantíssima, porque essa questão constitucional que se cobra muito dele, sai a Constituição de 24, e essa Constituição vai inspirar a Constituição portuguesa, né? E ele pega lá o que ele se coloca neste movimento aí, a partir de janeiro, fevereiro de 22, como poder moderador, quer dizer, ele vai para as províncias com a autoridade de regente para moderar os conflitos, né? E que essas ideias, né, ele vai colocar também na Carta de 24. Né? Então, é um processo muito interessante. A história do Brasil é muito mais complexa do que, às vezes, nós queremos fazer entender. Né? Há uma simplificação que não corresponde à riqueza, né, da história do nosso país. Vera, e a nação está sempre em construção, não é isso? É Vera, um processo. deixa eu te interromper, Obrigado. Vera. Alô, posso fazer um complemento? A última. Pode. Eu ia chamar você, João. Eu falei assim: olha, o João vai fechar a palestra hoje. Comenta aí A depois. palestra está se arrastando, hein? Quem Não, tinha não, compromisso dançou. Não tem problema. A fala do João Amaral é a última, depois eu volto para encerrar, tá bom? E apresentar a Não, próxima é só leitura. para agradecido aí, César. É só para complementar a colocação do Guerra, que é o seguinte: eu participei desse processo que ele cita, o professor Jorge Sintra. Uhum. Esse processo está parado no Compresp. O professor Jorge pegou documentos da própria Câmara Municipal de São Paulo. Estive em tratativas com o vereador Aurélio Nomura, que deu iniciação. Ali é uma situação complexa, porque envolve várias secretarias, inclusive do Verde, do Meio Ambiente. E aí, isto foi feito um projeto, o professor Jorge acabou fazendo um artigo extenso, tem umas 50 páginas, com uma série de informações, inclusive buscando informações da primeira etapa sobre o primeiro centenário da independência no próprio Instituto. Tivemos uma reunião com o secretário do Verde. Esse processo está parado no Compresp, não sei se foi para o Condefat, mas ele está em movimento, né, sobre a questão da localização. É um pouquinho fora daquele local, mas está em andamento nos organismos de proteção relativa ao patrimônio histórico. É só para atualizar o Guerra de que isso está em movimento nos organismos de proteção, tanto do município quanto do Estado, tá bom? É isso aí. Muito bem. O parque em torno do museu é municipal, né? Então tem muito conflito realmente de gestões, né? de autoridade. Inclusive envolve duas secretarias do município distintas. Então, isso tem todo um efeito político muito significativo, muito interessante, e eu estou dando essa atualização por conta que eu acompanhei, inclusive estive nas reuniões, tanto com o vereador, quanto com o secretário, juntamente com o professor Jorge, e eu estou colocado nesse processo como um dos coordenadores e ele como autor. Então, por isso que eu estou atualizando. Está parado nos organismos aí, mas está seguindo. Vamos ver a qualquer momento quando é que a coisa acontece. É isso aí. Parabéns, Vera. Obrigada. Bom, eu vou ter que encerrar, nós já passamos o nosso tempo. Eu vou apresentar aqui a nossa próxima tertúlia, que acontece daqui a 15 dias, direto de Portugal. Ô, César. Oi. Ô, César. Oi. Deixa eu fazer uma oferta aí para a professora Vera, que gostei tanto da apresentação dela, fabulosa, que eu queria emprestar para ela esse livro aqui, ó. Não sei se a senhora tem, 1822, de Portugal. São que 6. legal! Você conhece, não? Não. Então eu vou lhe emprestar, porque foi o general Rui Moura que, quando veio aqui, me trouxe e me deu de presente. Então, são 6 escritores de Portugal que veem com a mesma colocação que você fez, mas às vezes até com outra visão do problema, né? Sim, assim, claro. Eu depois deixo com o César e ele leva para você, que acho que é muito interessante esse livro. Aí, na verdade, para ficar mais fácil, o Olavo, filho da Vera, que está aí de bastidores, pode pegar na minha sala, porque eu tenho o meu também, que o Rui me deu. Então tá bom, melhor ainda. Tá tudo certo. Bom, vamos lá.
Daqui a 15 dias, quem vai nos falar, o tema da 15 dias é Viseu na Exposição Internacional do Centenário da Independência do Brasil. Rio de Janeiro, 1922, 1923. O contributo de Francisco de Almeida Moreira. Em 1922, o Brasil comemorou o centenário da independência. Entre os diversos momentos das comemorações, assumiu especial relevo a organização da Exposição Internacional do Centenário da Independência, que foi realizada no Rio de Janeiro entre 7 de setembro de 1922 e 24 de julho de 1923. Portugal participou na Exposição Internacional do Rio de Janeiro com 2 pavilhões, o Pavilhão de Honra e o Pavilhão das Indústrias Portuguesas, procurando projetar a sua cultura e sua economia em contexto internacional. Nesse âmbito, realizou-se a visita presencial de Antônio José de Almeida ao Brasil, um momento importante nas relações entre os dois países. O nosso Francisco de Almeida Moreira, fundador e diretor do atual Museu Nacional de Grão Vasco, professor do liceu local, militar reformado e vice-presidente do município de Viseu, participou também da Exposição Internacional do Rio de Janeiro como adjunto do Comissário-Geral de Portugal. Como responsável pela seção artística do pavilhão português, Francisco de Almeida Moreira foi um dos protagonistas da participação portuguesa no certame. Foi também o embaixador informal de Viseu, integrando na exposição diversos exemplos do legado artístico e das indústrias regionais de Viseu. Através da pesquisa de fontes brasileiras e portuguesas, destaca-se essa presença de Viseu no evento que, com um beijo através do Atlântico, juntou 2 países irmãos em busca da afirmação na cena internacional. O convidado, que é o Luiz Silva Fernandes, é licenciado em História pela Universidade de Coimbra, mestre em Arqueologia pela Universidade do Porto, tem doutoramento em Turismo na Universidade de Aveiro, é colaborador da Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas da Universidade de Aveiro. Foi docente da Católica Portuguesa, no Centro Regional de Viseu, entre 96 e 2015, exercendo funções de assessoria de História e Patrimônio no município de Viseu. Atualmente desenvolve investigações em História Contemporânea e História do Turismo. Este é o tema que vai ser apresentado daqui a 15 dias. Eu espero que a gente tenha um público ávido de informações aqui, como temos sempre. Por mim, acabamos aqui. Bom fim de semana a todos, boa quinzena, daqui a 15 dias estamos de volta. Um abraço. Posso me despedir? Claro, Vera. Então, eu me despeço, agradeço a todos a gentileza da acolhida. Foi um prazer estar com vocês. Espero não ter atrasado muito o jantar. Não, tá tudo certo. Acho até que em Portugal já jantaram. Já jantaram. Até logo, gente. Boa noite.